o ritmo da festa. Eu tenho minha canetinha aqui, né? Tá? Escrever umas paradas aí. Fala, rapaziada, beleza? Era pra gente ter começado isso há muito tempo. Mas o dia realmente só parou agora, cara. Foi foda. Ficamos numa cirurgia algumas horas aqui, até a gente sair. Mas a gente não deixou pra trás não, a gente não esqueceu da galera não esquecemos do tema da aula, não esquecemos a live, não esquecemos nada. Quem não puder assistir agora vai continuar aberto amanhã e a galera assiste. A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, tranquila, pegar aqui uns 20 minutinhos e discutir 2 casos clínicos comuns em pronto-socorro e que dá para falar muito sobre feridas, sobre lesão traumática, dá para fazer um compêndio bem rápido aqui, resumindo tudo isso. Manda um oi pro Brad Pitt. Brad Pitt tá na área também. Mas aí, cara, é o seguinte, então o tema é ferida traumática e eu vou começar, na verdade, vou deixar o Will contar primeiro o caso aqui, que vai ilustrar essa primeira parte da aula, né? Conta aí, Igor, pra gente, qual que foi o que vai inspirar essa primeira discussão nossa. Vamos lá. Dia, data, hora, hospital. Cara, eu lembro de um caso eu trabalhava na época no interior na Bahia, assim, logo que eu formei, era o primeiro ano de formatura, primeiro ano pós-formatura, né? E eu lembro que eu recebi um cara politraumatizado e na hora o cara chegou todo cortado. Chegou de ambulância? Chegou de ambulância, todo cortado, cheio de corte, foi um acidente de carro grave. Ele chegou consciente. Onde que você estava? Estava numa cidade chamada Itabatã. Perto interior de Freitas, interior da Bahia, perto da divisa com o Espírito Santo. Mas chegava ambulância, tinha emergência lá, como é que era? Para entender, assim, como é que era o seu sua zona de guerra ali? Era um hospital, tinha um centro cirúrgico pequeno, eu ficava sozinho, ficava eu e mais um cara de plantão. Clínico, só tinha clínico no plantão e não tinha CTI, não tinha nada disso, e o hospital maior, de maior complexidade, onde a gente referenciava os pacientes mais graves, era em Teixeira de Freitas, na Bahia. Que era o quê? 100 hospital, dava 1 hora mais ou menos de carro para chegar. Não é tão longe, né? E esse cara chegou todo quebrado, foi um politrauma, um acidente de carro, o cara com vários cortes por causa do vidro do carro, fez um TCE, ele chegou consciente lá no hospital, né? E aí tem uns relatos do pessoal de resgate, o SAMU, era o SAMU Ambulância Básica que tinha lá. Mas ele veio em prancha, veio colar? Veio pranchado, colar. Menos mal. É porque tem SAMU lá. Só que é o SAMU Ambulância Básica, não tem médico. Mas o pessoal preparado assim para fazer aquele atendimento primário do trauma ali. Sim. E aí levou pro hospital e o cara tinha assim, eu lembro que chamou minha atenção porque o cara tinha muitas lesões. E o pessoal do hospital, né, a preocupação maior deles era a sutura. Eles estavam preocupados em dar os pontos. Nossa, doutor, tem muito corte lá, vai lá ver, né? Muito corte. Doutor, chegou um paciente aí que você vai ter que dar muito ponto. Como se fosse um problema. Como se fosse o maior problema dele. E na minha cabeça, e o que eu acho que é interessante nesse caso, e ele tinha corte na cabeça também, só que o que chama a atenção nesse tipo de caso é que muita gente, às vezes preocupada com a sutura, esquece do TCE. Esquece do ABCDE, do trauma, né? Exatamente. Esquece de atender o trauma e depois se preocupa. De atender o trauma e se preocupa com a sutura. Vamos lá. Você inexperiente te chama a atenção inicialmente. Vamos lá. Esse paciente aí chegou para você então em prancha e colar. Ele conversou no atendimento? Você lembra o nome dele? Sim, vamos botar o nome dele. Não lembro. O nome dele vai ser Paulo Antônio, beleza. Paulo Antônio, bom nome. Ele respondeu?
Quando você chamou ele? Ele responde. Lúcido. Pupila ok, falando. Glasgow 13, 14, assim. Estava confuso? No atendimento? Ele estava orientado, mas ele estava talvez um pouco sonolento. Então o Glasgow dele não estava 15 não, mas era um paciente que não tinha um Glasgow tão baixo a ponto de estar comprometendo via aérea. Então ele passava bem. Passou do A. No A e do B. Ele falava, ele se comunicava, não tinha nada impedido na via aérea, então você considerou que ele também não tinha nada. Ele estava estável hemodinamicamente também, passou bem no C. O único lugar onde você poderia parar aqui para fazer alguma contenção num paciente com múltiplas lesões traumáticas. Aqui o Igor está levantando um paciente de politrauma. A gente nem vai entrar em detalhes sobre politrauma, isso é tema de uma outra aula. A gente só está ilustrando aqui que num caso desse, cheio de ferida, se tem um momento onde você pode parar, depois que você avaliou o A e o B, chegou no C, você tem uma ferida traumática, um sangramento ativo, por exemplo, um sangramento radial, um sangramento qualquer que seja, que é até o próximo caso, você pode parar e começar a fazer medidas, ele basicamente de hemostasia, né? Isso aí. Essa é a grande sacada aí, né? Mas e aí, ferida traumática? E aí, assim, aí ele tinha múltiplas feridas, nada, nenhum sangramento arterial, nenhum sangramento ativo. E concluindo, ele é um paciente que perdeu a consciência na cena, era um paciente que tinha indicação de fazer uma TC, nesse hospital não tinha tomógrafo. Então, eu estou contando esse caso porque tem que dar ponto e tudo mais, mas o mais importante que chama atenção nessa cena, antes de você pensar em suturar, é você transferir esse paciente para um serviço mais de alta complexidade, onde você consiga fazer a tomografia, fazer a TC desse paciente, descartar um sangramento intracraniano e depois partir para as... Entendi. Porque assim, nem toda lesão traumática vai ser a sua prioridade no trauma. Se você está falando de trauma, com certeza a ferida traumática aí, talvez seja, você vai tratar ela seguindo o protocolo do ATLS, você vai tratar ela na segunda reavaliação e olha lá. Então não é o tema para você se preocupar, né? Não é o ponto. Mas vamos voltar agora para um caso mais fácil, né? Vamos colocar aquele paciente que chegou, que esse é o dia a dia mesmo do pronto-socorro, vai chegar para você com uma lesão traumática no antebraço. Vamos lá, vamos dar primeiro caso esse. Estava em casa e aí caiu, tropeçou, cortou o antebraço numa quina ali de um vidro que tinha na sala. O que você vai fazer? O que você precisa saber se você vai dar um plantão semana que vem e você, sei lá, deu 2, 3 pontos na faculdade? Dar ponto é bom, é importante você saber como fazer, pelo menos o básico, pelo menos um ponto simples, talvez um X. Se eu tivesse que recomendar para você aprender 3 pontos, eu falaria simples, X e Donati, pronto. São 3 pontos que você precisa saber para tocar praticamente todas as feridas de pronto-socorro que você vai pegar. Então vamos lá, primeira coisa, eu até falei, tem até um vídeo sobre isso falando, deixando bem claro o que você precisa saber em toda ferida. Você precisa do mecanismo e identificar o tipo de lesão. O mecanismo foi o quê? Por exemplo, uma faca? Ok, identifiquei. Onde que é a lesão? É antebraço. Ok, identifiquei. A partir daí eu vou partir para o tempo. Qual o tempo que essa lesão se aconteceu? Tem mais de 6 horas ou menos de 6 horas? 6 horas é o seu número chave aqui. É o que você precisa saber, porque vai definir se essa ferida ela muda de classificação ou não. Então, cara, isso é básico. Pode ser no pronto-socorro de qualquer lugar, no interior ou não, no hospital grande ou não. Você precisa disso. Identificar o mecanismo, localizar, obviamente, ver o tipo de lesão que você está tratando e considerar o tempo. Então essa é uma grande sacada. Tempo é a primeira sacada que eu quero que você tire. 6 horas. Sim, 6 horas é o tempo, primeiro, em relação a você suturar uma ferida ou não. Se você pensar que uma ferida já de mais de 8 horas, 12 horas, tem gente que tem um corte e chega no hospital só no outro dia, acabou. Já é uma ferida, a princípio tem indicação mais de suturar, você vai aumentar muito a chance de infecção daquela ferida. Então assim, o paciente se cortou no outro dia, chega lá para você,
mais de 8 horas, 12 horas. Antibiótico. Sim, antibiótico, limpeza, um debris, se precisar, e só. Acabou. E acompanhar. Uma sacada aqui é o seguinte, paciente, por exemplo, eu já peguei alguns casos assim, queda de moto com 10 horas de lesão. E aí o cara apareceu no hospital depois de 10 horas. Então, você não vai dar ponto. É uma ferida que está contaminada. Você vai dar ponto, você está formando um abscesso. Então, faz o seguinte. Você pode lavar bem. Se não está dando para lavar por causa de dor, anestesia. Lava legal, debrida a lesão. Deixa ela cicatrizar. Pode fazer até um pontinho falso. Ou às vezes um ponto. Você pode até dar para aproximar a borda. Mas ela vai fechar por segunda intenção. Mas não é fechar por segunda intenção. Não é uma sutura aqui que você vai fazer clássica, né? Então, tempo é isso. Além de dizer o antibiótico, ele vai te colocar que é uma ferida contaminada, então é uma indicação de você entrar com antibiótico. Ele vai te dizer se é uma ferida que você pode suturar ou não, tá? Em teoria. Existem sempre exceções, né? É isso aí. E você falou de sangramento, de lesão em antebraço, uma lesão cortante em antebraço. Pensando aqui, independente se foi faca, se foi vidro, tá com sangramento ativo, importante você identificar se esse sangramento ele é venoso ou arterial. Se você tiver condição de fazer isso, vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Por quê? Às vezes o pessoal fica muito na dúvida em relação a posso ligar a veia, quantas veias eu tenho no antebraço, posso ligar a artéria, o que eu faço? Só o cirurgião vascular consegue resolver esse tipo de trauma? Não é. Não é, com certeza. Eu tenho um caso muito, me marcou bastante. Foi o seguinte: eu estava em São Paulo, no pronto-socorro de um hospital relativamente grande, assim, né? Tinha acesso a algumas coisas lá dentro, mas lá a gente não tinha vascular de plantão, então era só basicamente cirurgia geral. E na época eu estava no R2, eu dava plantão de cirurgia que eles chamam lá de cirurgiões, né? O cirurgião de porta, né? Cirurgião de porta, na hora de operar você chama alguém. E aí beleza, eu tô lá nesse plantão, só que lá tinha um horário que revezava, e a partir das 10 horas, eu não lembro, você atendia de tudo. Então eu não estava no meu horário, estava dormindo. Aí eu não lembro exatamente que horas foi, eu sei que foi por volta de meia-noite, 1h, estava quase começando o meu horário de atender. O colega mandou chamar, porque tinha um paciente lá muito grave. Eu falei, pô, fudeu, cara. Eu vou lá ver o que é, porque eu pensei que era uma coisa de cirurgia. Eu falei, pô, eu não sou cirurgião ainda, vamos dizer assim, eu sou R2, mas caramba, vai sobrar pra mim, né? Cheguei lá, olha a cena era uma cena de guerra, tá? O colega estava sentado numa cadeira dessas de computador, assim, o paciente na maca, com o braço, lembra todo o braço dele, o braço direito estendido numa mesinha de maio. Eu devia ter um balde de sangue jogado embaixo, um balde mesmo, era um balde de sangue, não sei quantas compressas, umas 2, 3 caixas, um monte de fio. Eu falei, caraca, bicho, o que aconteceu? Não, desse jeito, cara. Cena de guerra. E aí eu fui ver a história, e a história era que o bendito, ele tinha me dado um murro numa janela do vidro do carro dele. Tá, não sei como que ele quebrou. Não sei se ele quebrou primeiro com uma pedrada, eu sei que a história é essa. Ele quebrou dando uma porrada no vidro dele. E ele fez uma lesão difícil de tratar, porque era uma lesão que era profunda, estrelada, aqui na topografia da artéria radial. E ele tinha lesão também do tendão do mediano, também, então era uma lesão grande, lesão feia. Pegava aqui assim mais ou menos a lesão, ó. Uma lesão bem grande assim. E ele já tinha feito de tudo. E falou, caraca, eu não sei o que eu faço aqui, eu não consigo achar artéria, e a artéria tá babando, E aí como que a gente resolve isso? Essa sacada aqui na época eu não estava, vamos dizer, 100% treinado, tá, para isso. Então eu não resolvi da forma mais rápida e da melhor forma, não. Depois eu vou contar como eu resolvi, mas eu vou contar como você deve resolver. Então o Kiko falou, nesse caso, você identificava muito fácil que era um sangramento arterial. Você tinha jato da radial,
isso ajudava muito a fazer. E você sabia que você tinha que fazer ou uma ligadura, vamos dizer, ou uma rafia, ou, não tava, Marcelinho, tava não, Marcelo. Você tinha que fazer ou uma ligadura, ou você tinha que fazer uma rafia ali. Esse aqui era o desespero do cara. E o cara tava tentando rafiar a radial, sendo que ele não via, então ele dava um ponto errado, aí parava de bater a radial, ele desesperava. O que você tem que fazer nessas horas? Primeiro, chegou o paciente para você com uma lesão de artéria radial, basicamente, a primeira coisa que você vai fazer é compressão e identificar da forma mais calma o mecanismo da lesão, como foi feito. Para mim essa dica é a dica de ouro, a dica número 1. Segurou. Sangramento é igual a compressão. Essa é a primeira coisa. Se você conseguir absorver só isso da aula inteira, se você entender que comprimir é uma das coisas mais importantes para sangramento, para ferida, comprime. Tenha paciência, não é comprimir 10 segundos não. Cansa muito rápido, não. Tem que comprimir muito. Comprimir, se for venoso, você pode até parar, sem você precisar ligar, sem precisar fazer nada. Pode até parar sozinho. E se não for venoso, ou se for um sangramento venoso maior, que não vai parar com compressão, vai te dar tempo de pensar. Sim, de você calmar, chamar um colega. Exatamente, você pensar no próximo passo. Você ganha tempo. É tipo ambusar quando você precisa entubar alguém. Ambusa com tranquilidade. Para você pensar no que você vai fazer com tranquilidade. Então a primeira coisa é essa. Chegou para você, o colega ali, o Daniel tá falando sobre do manguito, né? Legal. O manguito é uma outra coisa que sim, o torniquete tá velho. Pelo amor de Deus, não vai amarrar uma corda, não. E recentemente teve um caso desse, tá? Em um hospital grande. O colega foi e amarrou. Não faz isso, não faz. Usa o manguito, já é uma sacada, tá? Mas compressão e manguito acaba sendo a mesma coisa, mas a compressão direta da lesão é o que dá a possibilidade daquilo parar de sangrar sem você fazer nada. Então eu vou falar uma outra coisa aqui. Se você está lá comprimindo, não deu certo, né? Vamos colocar aqui o sangramento não parou. Uma coisa que você precisa saber é o seguinte: quando você tem uma lesão de artéria, talvez na sua percepção inicial, você imagina que quando você corta essa artéria, uma transfixão dela, por exemplo, você transfixar a radial aqui, na sua cabeça às vezes é pior. Você fala, caramba, vai sangrar sem parar. Mas não. As lesões de transfixão, que você tem uma lesão completa da artéria, total, normalmente essa lesão para de sangrar. Porque você tem uma vasoconstricção forte ali, reativa, e o trombo é formado mais rápido. As lesões que são mais graves, de artéria radial, por exemplo, são as lesões que você pega, por exemplo, acima de 50%, 40% da parede da artéria, faz tipo um V, uma lesão em cunha. Essa lesão não vai parar, nem você comprimindo ou não. O sangue turbilhona ali, é difícil de formar coágulo. Isso aí não tem jeito, você vai acabar tendo que abordar, e é o que eu vou falar agora. O colega sugeriu o manguito, você pode subir o manguito para te dar tempo de explorar a ferida. Tá? Se eu fosse falar uma coisa de anestesia, o que você ia falar, Igor? Você falou que você queria falar de anestesia, alguma coisa? Em relação a, acho que era vasoconstrictor. Você tem o anestésico local, você tem anestésico, vocês sabem disso, sim, com e sem vaso. O vasoconstritor, ele pode ajudar, ele diminui, ele faz a constrição do vaso, né? Então só pode ser uma estratégia boa se você precisar abordar esse vaso. Porque às vezes você tem um sangramento em babação que não é só de uma lesão troncular, por exemplo. Você tem várias outras estruturas que estão sangrando. Então, o anestésico aí com vasoconstrictor é uma outra sacada que você pode usar. E outra, é uma coisa que também às vezes só se você olhar e estudar aí você vai perceber. Com o vasoconstrictor, o volume que você faz é maior. Então você pode abordar uma área maior, que você vai precisar fazer um anestésico assim, grande nessa região. Não vai anestesiar só o pontinho que você quer mexer, não. Faz um espaço maior, alarga. Lembra da técnica lá, né? Você tem essa lesão desse nível. Entra com a agulha aqui, faz aqui, ok, né? Faz esses ao lado da lesão. Mas numa lesão traumática de radial, por exemplo, de artéria, cara, tudo bem, isso aqui você pode até começar, mas depois você precisa aumentar. Você precisa aumentar a área que você está ali, porque
Você não sabe o que você vai encontrar. Então, segunda coisa é preparar o campo. Debris, asepsia, anestesia. Terceira coisa é o seguinte, e aí, Rômulo? Eu identifiquei agora a artéria, eu vi o vaso, o que eu faço? Eu ligo, que fio que eu uso? Eu dou um ponto? Cara, e aí tá o seguinte, tá a sacada aqui. Falando de artéria radial, em terço distal do antebraço, as ligaduras, tanto da radial isoladas quanto da ulnar, raramente, principalmente no paciente que a gente está falando, que é um cara jovem, raramente vão dar alguma repercussão. Ao contrário do que a maioria pensa, você pode sim fazer a ligadura da artéria nesse tipo de caso, uma lesão traumática arterial, você consegue compensar o arco palmar com a artéria ulnar, por exemplo, se tiver uma lesão radial. Então, se for um paciente rígido, jovem, que tem a ulnar competente, funcionante, não doente, a patência vai ser normal, você não vai ter déficit nenhum. Então, você vai poder ligar tranquilamente a radial, tá? Eu não sei se você já... Vale a pena aí, depois de você acabar, dar uma olhadinha, bota no Google aí, no bloco de notas, para você pesquisar depois, uma coisa chamada teste de Allen. Tá, uma manobra semiológica para você pesquisar a própria patência mesmo do arco palmar. Aí é exatamente isso que você pesquisa no teste. Você vê se sem a radial a ulnar consegue, vamos dizer, perfundir a mão, tá? E vice-versa, sem a radial, se a ulnar consegue perfundir, ou sem a ulnar, se a radial consegue perfundir, tá? Então o teste de Allen é legal depois para pesquisar. Mas em termos práticos ele não vai dar tempo de você fazer porque a lesão está aberta, está sangrando. Então, cara, é entrar, vai com calma, comprime primeiro, use o manguito, como a gente falou, é uma coisa que pode te ajudar, vai te dar mais tempo, mais campo, né? Opta por um anestésico, às vezes até com, se tiver acesso ali, de fazer um anestésico mais concentrado, com vaso, vai te dar um volume melhor. E se você identificou, é uma lesão isolada de artéria, liga, ponto. Você pode fazer uma ligadura, às vezes até pequena, tá? Término terminal, se você conseguir ligar de um lado e ligar de outro. Essa seria a melhor possível para, por exemplo, o especialista receber. No caso, vamos dizer que fosse a gente, por exemplo, é melhor para o vascular receber uma lesão assim, tá? Então... isso eu acho que a gente está falando dessa situação também seria para você estar de plantão num lugar onde você não tem uma estrutura, tem um cirurgião, por exemplo. Em Itabuna, lá no interior, belo Itabuna. Onde a sua conduta vai ser salvar a vida do paciente. Salvar a vida do paciente. Você não vai deixar o cara sangrando, né? Ponto. Exatamente. Nesse tipo de situação, resumindo, ligadura da artéria. A gente vai dar a sacada aqui, e a sacada é, se você conseguir, faça 2 ligaduras terminais, tá? Na proximal e na distal, e envia para o colega vascular. Tem que ter um pouquinho de conhecimento de fio, né? Também tem que ter uma noção fio, a gente básica. vai falar de fio. Tem que ter uma noção básica de fio. Provavelmente você vai ter algodão e seda. Se tiver algodão, certeza. Bom. Algodão, seda, nylon. Pega 2 fios, né? Para garantir. Você pode até... Cara, vou te falar que numa situação dessa, depois eu vou contar como eu resolvi aquele caso. Você vai ver o fio que eu usei. Você pode usar o que tiver. Ponto. Porque você está salvando uma vida ali, você está resolvendo uma coisa que é urgência mesmo, é uma emergência médica. Um sangramento radial, agudo, grave. Lesão arterial. Você vai usar qualquer fio ali, basicamente isso. Se você puder utilizar, às vezes, um fio algodão seda, tá ótimo. Tá ótimo para ligadura. Ligou proximal, ligou distal. Não deu, desesperou, a casa caiu. Passa fio de nylon, pronto, não tem problema. Pode dar ponto em cima também e fechar desse jeito. É mais difícil reconstruir. É muito mais difícil, mas... Mas salvou a vida. Na situação ali, você não está preocupado com isso. E assim, nessa situação que você passou foi uma lesão arterial. Então, colocando um caso que se fosse uma lesão venosa, imagina se você pode ligar uma artéria no antebraço. Se for uma lesão venosa, tranquilamente, não tem problema. Drenagem venosa, tanto assim, tá falando de antebraço aqui, a gente tem alguns troncos aí, né, radial e ulnar. Segmento venoso é a mesma coisa, então você tem tanto uma irrigação boa quanto uma drenagem muito boa.
Então, falando de antebraço distal, você pode ligar tranquilamente, tá? Salva a vida do paciente. Falando, até subindo um pouquinho na braquial também não tem problema nenhum, você ligar também. Tanto artéria quanto a veia. Você tem uma drenagem drenagem via posterior, via profunda, braquial profunda, e arterial a mesma coisa, via braquial profunda, via as recorrentes das radiais. Então você consegue fazer perfusão mesmo ligando a braquial, tá? E no caso desse, sempre que é uma urgência que você está sozinho, a ligadura sempre vai ser uma opção a considerar, porque você está falando de uma emergência, né? É isso aí. Eu acho que, assim, resumindo, o que fica é isso. Lesão de vaso, de artéria radial, né? Lesão de artéria radial, lesão de veias de extremidade. Se você tiver que fazer sozinho ali, estiver num lugar sem estrutura, ligadura. O que vai te ajudar vai ser comprimir no início para você pensar e fazer um manguito ali para você conseguir explorar, beleza? Detalhe, se estiver num lugar que tem uma estrutura, a dica de ouro é compressão, ponto. Até chegar ao sobreaviso de cirurgia, tudo isso, o segredo maior, a dica de ouro é comprimir e ponto. Se você entender, se você não ficar fazendo aquela compressão de botar compressa, tira compressa, bota compressa, tira compressa. É verdade, não comprime, olha. Aquela compressão de filme que a gente fala, né? Que bota, enche de sangue e tira a gase para poder olhar se está sangrando. Bota e tira e fica trocando. Não, pega uma compressa, uma gase ali, bota em cima e não olha, só comprime. E não chama o colega, dá 20 minutos aí. Medida salvadora, dica de ouro. Isso salva mesmo, realmente salva. Eu quero falar aqui o seguinte, o negócio do manguito, toma outro cuidado. Se você vai transferir alguém, vamos dizer, aí você está lá em São José dos Calçados, sozinho, e você optou por comprimir, não deu certo, aí você, vou passar um manguito e vou transferir. Toma muito cuidado, lembra do tempo, tá? Tempo de isquemia, o manguito que você está passando no braço, então você está comprimindo tudo, uma área maior, tá? E outra coisa, uma coisa que ninguém pensa, né? A compressão é venosa também, tá? Você tem compressão venosa aí, compartimento, lembra disso. Então, vai fazer manguito, existe um tempo, tá? 6 horas é o tempo da literatura, tempo de isquemia, né? Mas se vou fazer uma transferência de 40 minutos para o hospital, tudo bem. O manguito não vai segurar, vai salvar a vida, ele vai parar de sangrar. Mas não é a melhor opção, não. Tá? Talvez a opção do Igor é a opção de ouro mesmo. Você ir para a ambulância em cima da lesão com a mão, comprimindo. Compressão. Você vai resolver. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma outra sacadinha. Conta aí o que você fez nesse caso aí. Você estava ainda meio inexperiente. Então, e aí o cara me chamou e eu era, vamos dizer, o cirurgião ali, né? E eu falei, caraca, bicho, preciso resolver isso aí. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a lesão. Foi até uma coisa boa. Eu parti eu continuei, já estava anestesiado, né? Ele tinha anestesiado tipo horrores. Eu fiz uma incisão um pouco mais distal da lesão e falei, cara, eu não vou explorar onde ele está explorando mais, porque eu não consigo. Ele mexeu muito, estava difícil de mexer. Então eu fui um pouquinho mais distal para ver se eu conseguia pegar a radial. Vi mais ou menos a radial, porque sangue, compressa, um monte de gás, um monte de fio em cima, um monte de Kelly pendurada. E eu falei o seguinte, cara, tem uma forma rápida de resolver isso aqui no campo. Eu vou botar um Kelly em cada lugar que estiver sangrando. E eu peguei, falei, abre todas as caixas de pequena. Heróica. Foi medida heróica. Eu comecei um Kelly aqui, um Kelly, um Kelly, um Kelly, um Kelly, um Kelly. Bicho, não sei sacanagem, eu botei uns 8 Kellys assim, na lesão. Uns 8, pra cima e pra baixo. Parou de sangrar. Aí eu fiquei olhando lá. Não tava sangrando mais. Eu falei, cara, bicho, uma dessas aqui tá a radial. Tanto a proximal quanto a distal. Aí, olha essa parada, não tinha fio lá, cara. Quer dizer, tinha fio. Tinha catigu. Eu falei, bicho, catigu cromado agulhado. Eu falei, vambora, catigu cromado agulhado. Aí cada Kelly dessa eu passava um fio e amarrava. Ia tirando devagarzinho, né? Aí, não era. Não é aqui, vambora. Aí ia pra outra. Aí ligava outra. Terminou a brincadeira, o cara tava com uns 8 pontos aqui. Mais um X que eu dei assim por cima. Parou de sangrar. Tá garantido. E aí eu liguei eu não lembro quem foi que recebeu. Não sei se foi o São Camilo ou o Santa Maggiore lá em São Paulo.
liguei e falei, preciso de um vascular aí de plantão, porque tem uma lesão de uma radial aqui que eu dei uns 20 pontos aqui. Eu não sei o que dá pra fazer mais. Mas olha que legal. O paciente chegou lá, deu para refazer, tá? Deu para fazer a anastomose, porque apesar de ter sido dramático, assim, o campo, você olhava, parecia que estava muito feio. Depois que tirou com paciência, dissecou a radial para baixo, para cima, deu para refazer a anastomose com PET. Ficou ótimo, assim, não sei, não acompanhei a cirurgia, mas acredito que o cara ficou bem. E outra, houve isso. Esse cara, quando chegou na ambulância, a gente antes de sair coletou um exame de HB. E aí falou assim, tem isso, né? O cara não tinha pedido e tinha uma lema do balde de sangue. Aí eu falei, coleta um HB enquanto eu estiver na ambulância e você avisa pra gente quanto tá o HB para poder passar pro colega, para ele não entrar em cirurgia sem saber. Quando o cara me ligou, o cara tava com 7 de HB. Sangrou demais. 7. Eu fiquei, não sei até que ponto também tava perfeito, se o cara não era anêmico antes, né? Mas era um rapaz jovem, devia ter uns 25, 30 anos no máximo. E vamos dizer que se ele estava com 10, ele perdeu 3 pontos porque o colega não simplesmente comprimiu e transferiu. Pronto. Ele teria perdido 10 ml. A grande importância de comprimir a lesão, comprimir a ferida. A gente resolveu, mas olha o gasto. Não, e é bom para quem está assistindo ter ideia de que são lesões potencialmente fatais, são lesões graves. Esse tipo de lesão, cara, o dia que chegar para você, se você não tiver algumas sacadas, você vai tremer um pouquinho. Você vai suar frio. Vai passar aperto. Vai passar aperto, porque primeiro o paciente agita muito. Né? É difícil, né? O paciente está sangrando ativamente ali de uma radial que a gente está falando aqui no caso, né? Mas não é fácil. Mas isso aí. Sacada. Eu estou pensando num caso aqui que já aconteceu comigo algumas vezes, que eu acho que também dá uma discussão boa. Paciente com lesão em coxa ou braço, de tiro ou lesão perfurante, qualquer tipo de lesão que você, olhando assim, tem um hematoma, mas você não tem na dúvida se teve lesão arterial ou venosa. Sim. Isso é uma dica. Lesão por tiro, lesão, né? Perfurante, PAF, né? Pode ser por PAF ou algum objeto penetrante. Você palpar os pulsos distais desse paciente, palpar pulso radial e palpar pulso pedioso, pulsos distais no membro inferior, lesão, né? Para saber se teve lesão arterial ou não. Se preocupar muito menos em querer explorar, saber se querer tirar bala. Às vezes muita gente fica preocupada com isso. Muito importante você saber se teve lesão venosa ou não. Claro que você não vai fazer uma ponte, não vai revascularizar esse paciente no pronto-socorro. Mas tão importante quanto fazer o procedimento é você identificar. Porque se você tem frente a uma lesão dessa e não identifica que é uma lesão arterial que está, às vezes profunda na coxa, por exemplo, pegou a femoral, você não identifica que teve uma lesão de femoral ali, aquele paciente pode perder o membro, né? Essa sacada que o Igor deu é importante. Identificar uma lesão arterial maior e chamar o cirurgião, o cirurgião vascular, no caso, para resolver a lesão, é tão importante quanto. Porque você está à frente ali, né? Você que está no comando do pronto-socorro. Em relação a tiro, aí tem muita coisa para falar, acho que de tiro. Se for pegar aqui para falar de balística, vai depender muito. Se você souber um pouquinho, vai te ajudar. Souber o que um tiro de 38.40 pode fazer, o que um tiro de fuzil faz, o que você tem que esperar em cada uma dessas. Acho que a gente pode até um dia falar sobre isso aí. Essa é uma porque balística é muito legal. No hospital que eu trabalhei lá, eu tive que dar umas 2 vezes, eu tive que dar essa aula de balística, é um negócio que eu domino. E sem entrar muito em detalhes do que o Igor falou, mas é o seguinte, em relação ao PAF ou em relação a alguma lesão por arma branca em braço, vamos falar de braço e coxa, palpa o pulso distal, como o Igor falou, e assim, de preferência, avalia também medidas de perfusão. Tem um vídeo meu que eu coloquei, eu não sei se é minha mão ali não, pode ser a mão de Igor também,
fazendo um exame de perfusão num pé. Então, sente a temperatura, avalia o tempo de enchimento capilar. Compara os dois membros. Compara os membros. Isso é muito importante. Eu já tive paciente assim, que simplesmente o fato de eu palpar o pulso dele, eu falei, pô, ele teve uma lesão da radial, teve uma lesão da braquial, desculpa, que era um ferimento por arma de fogo no braço, aqui no meio do braço. Então, e nessas horas, o ferimento por arma de fogo, por incrível que pareça, até mesmo outros tipos de ferimentos, arma branca sangra mais, mas a arma de fogo não sangra muito, tá? As lesões normalmente são por esfacelamento, né, das artérias ou por queimadura, devido à alta temperatura do projétil. Lesão térmica. Então, na verdade, não está sangrando mesmo. Simplesmente a parede da artéria está totalmente queimada e o cara não tem mais pulso, ele tem que fazer uma ponte, ele sempre vai perder o braço. A arma branca não, a branca você tem lesões realmente diretas da artéria e você vai ter um sangramento maior. E nessas horas, volta para aquilo que a gente falou, bota a mão, comprime, cara, chama o colega ou bota alguém para comprimir para você e avalia pulso distal, avalia perfusão, exame de imagem que você pode usar. Tem muita coisa para falar. Coisas que a gente sempre fala, né? Bota a mão no paciente, examina. Tem uma outra sacada, saindo desse um pouco de lesão de artéria, é o lance das lesões por mordedura. Lesão por mordedura já também. A gente fala, tem no vídeo nosso aí, um vídeo eu falando sobre isso bem rápido, né? Mas lesão por mordedura é legal também. Se sutura ou não, né? E aí? Mordida de cachorro, você dá ponto ou não? E aí, dá ponto ou não? Dá ponto. Mordida de macaco, pode dar ponto? Mordida de gente, pode dar ponto? Rapaz, gente é foda, tá? Já peguei já. Rola mordida já de peguei gente. Já. Lesão bem clássica, né? Em dentadura. Mas o pior é que o tipo aqui é o mesmo, né? Mordedura, acho que a grande sacada da mordedura é você saber que é uma lesão infectada já. Então você não precisa esperar as 8 horas, não. Você já considera uma lesão que não tem indicação de suturar ali. Se você optar por suturar, que seja depois de você fazer um ótimo desbrie, faça uma sutura só para aproximar. Só para aproximar. Bom, é claro que a gente está falando de situações aqui, mas cada caso é um caso, né? Se você tem uma lesão muito grande, né? Uma lesão profunda, tem destruição de tecido, e às vezes você pode dar um ponto ali para aproximar, né? Para não ficar aquela lesão aberta, cruenta. Isso pode indicar uma aproximação de borda, mas de um modo geral não. De um modo geral, limpeza, antibiótico, limpeza, antitetânica. Sacada da antitetânica não desespera com a antitetânica, tá? A antitetânica só tem no SUS, ou em serviço particular. Você faz um postinho. Só faz um posto em hospital referente. O hospital normalmente não faz. O que você tem que fazer, toda vez que você tem uma mordedura de cachorro, é encaminhar uma mordedura de cachorro, gato, essas coisas. Você tem que encaminhar para o centro de zoonose, tá? Essa é uma sacada real, mas tem a ver com vigilância, né? Todo caso tem que ser notificado. Então, para você resolver isso sem dar muito pepino para você, se você já souber onde é o centro de zoonose, mais fácil ainda. Mas sempre tem um posto de saúde que é responsável por isso. E aí você encaminha para lá, fala assim, amanhã você vai lá nesse lugar, você vai pegar as informações, você vai ver da onde era o cachorro, de onde não era, aquela história de se esperar 10 dias ou não. Isso lá, tudo eles já fazem, tudo eles resolvem para você, orientam direitinho. Eu acho que o que fica de mordedura, a grande sacada é quanto menos você fizer, melhor. Limpa, hoje em dia eu só limpo e faço antibiótico. É isso aí. Quando é muito grande, quanto menos você mexer, eu não faço. Outra coisa é ferida de face, uma ferida que você tem que suturar e fazer antibiótico. Mão também, né? Tem que fazer antibiótico. Devido a compartimento, né? Você tem muito compartimento na mão, risco de infecção, risco de celulite é muito grande. E além de ser uma região de pequenos movimentos, né? Você não pode perder aquilo. Então, antibiótico sempre para ferida de mão, traumática, né? Tô lembrando aqui, uma coisa também que é muito corriqueira em pronto-socorro, principalmente carnaval, né? A gente tá falando de plantão de carnaval.
lesão por agressão, lesão de mucosa, lesão de lábio, de boca, criança cai, corta o lábio. Eu peguei um cara. O cara toma garrafada na boca, corta a boca e muita gente não sabe o que fazer, às vezes fica inseguro. E aí, assim, lesões de mucosa, lesões pequenas de mucosa, muitas vezes é muito comum pegar criança. Às vezes não tem indicação de você suturar a princípio. É uma lesão que cicatriza muito rápido. Lesão só de mucosa? Não precisa suturar. Só se for uma lesão muito grande. Muito grande. Então, assim, lesão de mucosa, a princípio não tem indicação de sutura. Você anestesiar aquela área ali, complicado, dói, fica aquele ponto dentro da boca. Você aumenta o risco até de infecção. Né? Aumenta o risco de infecção, é difícil para comer depois. Normalmente criança, a orientação que eu dou é dar um picolé. Né? Adulto também, adulto gosta de picolé também. Adulto gosta também, mas é uma coisa gelada para... Eu só suturo lesão de boca quando tem lesão da pele associada. Sim, a pele tem que... Se você tiver lesão da gengiva, do lábio inferior, por exemplo, mais lesão da pele ou da comissura, isso aí. Lesões de comissura também tem que suturar, você pode perder mobilidade. Língua, se é uma lesão de um plano só, não do ponto. Agora, lesões de mais de um plano do ponto. Aí tem que aproximar. Tem que aproximar, não tem jeito. E uma sacada boa em relação a isso é o tipo de ponto. Quando for lesão, por exemplo, você deu um exemplo de uma lesão de lábio que pega pele também. Quando for lesão de mucosa, você vai usar um fio absorvível, você vai usar catigu, normalmente é o que tem. Pronto-socorro, catigu. Pronto-socorro, você vai usar catigu para mucosa e para pele você vai usar um fio nylon, tá? Eu acho que talvez que vale a pena falar. Eu lembrei de uma, só dar um caso aqui, que é sempre bom ter um amigo dentista, tá? Quem trabalha em pronto-socorro já pegou lesão, não vou dizer grave, porque não é questão de ser grave ou não, mas lesão de difícil manejo, que é lesão traumática de cavidade oral, às vezes com fratura dentária, avulsão de dente, lesão de cor de palato, lesão de malar. Eu já peguei pelo menos 3 vezes, que eu lembro aqui rápido, que eu tenho até foto no telefone do dia. E aí eu vou dar uma dica que eu aprendi, isso não tem muito tempo, tem 1 ano que eu aprendi essa dica. Eu descobri, eu sou de Vitória, né? Dentro de Vitória, onde tinha um dentista 24 horas, cara. Um cirurgião bucomaxilo também. Ele, além de dentista, ele é cirurgião bucomaxilo. E eu já encaminhei algumas vezes, eu já liguei na madrugada para tirar dúvida. Tudo bem que hoje em dia eu posso ligar, mas não é todo mundo que também tem essa facilidade. Às vezes na cidade você tem, não tem como. Então é bom ter um amigo, estudar um pouquinho do que você faz, quais dessas lesões de face, ósseas e dente, quais delas são realmente urgentes, que você precisa resolver rápido, ou todas você pode encaminhar. Vai no dentista amanhã. Então tem umas que vale a pena saber de face, só rápido, não entrar em detalhes, mas tem algumas que você precisa saber. A avulsão de dente, principalmente com penetração, não tem jeito, você não vai mexer no pronto-socorro, não inventa de mexer em maxila, mandíbula exposta, tá? Isso é igual você quebrar um osso, é igual uma lesão de ferida de fratura exposta, estou querendo dizer, né? Então você não vai inventar modo de sair dando ponto em dente, em buraco de dente aberto, não, porque é um osso que osso que saiu de um lugar, é igual uma fratura exposta, entendeu? Então antibiótico, tem umas coisas que você tem que aprender aí. Não sabe o que fazer, comprime, bicho. Comprimir é a dica de Gil. Comprimir salva vírus para sangramento. Aí, Gil. Uma coisa boa da gente também dar umas sacadas é em relação ao tamanho do fio. Porque eu acho importante, porque nylon 0, 2, 3, 4, 5, por quê? Claro que dependendo do tipo de lesão não vai fazer tanta diferença. Porque depois marca, né, bicho? Você bota um nylon 3 na cabeça do moleque. Exatamente isso que eu ia falar. Por quê? Você tem uma lesão ali no braço, qualquer nylon que você usar não dá tanta diferença, não é tão estético assim, apesar de que lesões maiores você tem que usar fios mais fortes, fios mais grossos, fazer pontos hemostáticos, tipo donate. Importante também você saber dar um donate, o famoso longe, perto.
para você fazer um ponto mais hemostático e parar o sangramento. Vai dar ponto X na pele, no antebraço. Você vai acabar com a pessoa. E não fica fazendo ponto simples não, velho. Lesão grande, faz donate. Eu falei do X no começo, mas o X, o macete do X é couro cabeludo, né? Couro cabeludo. É um macetão. Pode ser uma lesão desse tamanho, dá um ponto e resolve, né? É isso aí. E o que eu acho mais importante em relação ao tamanho do fio é a lesão de face. Quando você tiver lesão, a face tem a pele mais fina, a face marca muito a pessoa, a carta de apresentação da pessoa, a face. Então, se você faz uma sutura mal feita na face da pessoa em algum momento da vida dela, vai ficar marcado para sempre. Vai com calma, né? Vai de um fiozinho fino. 4-0, 5-0. 4-0, 5-0, não usa fio grosso na face, vai deixar a cicatriz maior. Faz um pontinho bem feito ali. Bicho. A aula tá acabando, tá? A live vai acabar. Mas eu vou dar. Não, vai acabar. Melhor residência em cirurgia plástica aqui no estado. Só tem uma, Alexandre. Santa Rita. Só tem um Santa Rita, só. Mas não precisa ser cirurgião plástico para dar ponto em face, não, Alexandre. Não precisa. Você pode ser Roots. Não encaminhe para o cirurgião plástico quando chegar no pronto-socorro. O que vocês indicariam o quê? Na hora do ponto ou para um cirurgião plástico? Você está querendo saber? Vai falando, me conta aí para eu entender o que você quer. Mas eu vou dar. Essa aqui vai ser de lambuja. Essa dica aqui é de lambuja. Tá? Eu tive que ler um monte de coisa para chegar a isso. Hoje em dia, quem está aí no pronto-socorro passando cefalexina 500 miligramas de 6 em 6 horas, olha, tem alguns estudos já nos Estados Unidos, próprios guidelines já mudaram já. Não se recomenda mais usar esse tipo de dose para ferida traumática, tá bom? Então, se for fazer cefa de primeira, que é a cefalexina de oral, que é o clássico, hoje em dia a tendência é usar 1 grama, beleza? Então a posologia é melhor, você faz de 12 em 12 horas, ou você faz 1 grama até de 8 em 8, dependendo da lesão. Dá uma olhadinha nisso aí. Porque o comprimido, para quem não sabe, é de 500 miligramas. Isso, né? clássico. Não sei se já tem de 1 grama, mas 2 comprimidos de 500 de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 também. Mudou, tem que ver isso aí. Lembra, ó, o seu arsenal de guerra aqui, ó: cefalexina, amoxicilina clavulanato, clindamicina, tá? Esse é o seu arsenal. Tem que cobrir estáfilo, né? Pele tem que mordido, então se for mordida, se for lesão de mordedura, tem que ter um clavulanato associado. Às vezes você pode, paciente diabético, vale a pena você fazer anaeróbio. Então tem essas coisinhas que na teoria tem que estudar mesmo, porque na prática faz sentido, vai mudar o prognóstico, vai mudar a lesão. Só vou responder a Alexandre. Não, sobre a residência lá de cirurgia plástica, é muito boa. Até onde eu sei, o nosso que faz residência lá é um serviço novo. Amanhã, em teoria, amanhã ia ter um vídeo dele até, inclusive. Dá uma checada amanhã. Checa lá, Alexandre. O nome dele é Pedro. Ele vai fazer uma... Fica ligado no Stories nosso amanhã, que ele vai mandar um vídeo legal falando sobre atendimento do paciente pós-operatório de cirurgia plástica no pronto-socorro. A residência lá, que a gente tem 1 ano, começou recentemente, mas é um serviço muito organizado, muito volume de cirurgia. Os profissionais, excelentes profissionais. Os receptores são muito bons, então é um serviço que só tem a crescer. Só tem a crescer. Não tem nada para falar mal, não. Realmente não. E beleza, é isso aí, bicho. 00:30, quem ficou com a gente é guerreiro igual a gente. Beleza, valeu, galera. Valeu mesmo. Valeu, o carnaval tá chegando, então já teve dois vídeos aí, duas lives sobre coisas mais comuns assim no carnaval, né? Que lesões traumáticas é algo que direto. Deu garantido. Vai ter um carnaval de porrada, de facada, de tiro, isso aí não tem pra onde correr não. Muita bebida junto, muita farra. Não dá certo não. Não dá certo não. Mas então, vamos pegar uma próxima aula aí, às vezes discutir fazer um caso clínico, fazer uma entrevista,
Aí que assim, quem normalmente está assistindo e está acompanhando, pode mandar sugestão pra gente também, de coisas pertinentes aí do dia a dia do plantonista aí, pronto-socorro, a nível de pronto-socorro. Acho que a gente pode falar de ficaria conversando sobre isso até amanhã. Vamos falar do plantão de domingo. Pô, plantão de domingo é foda. Cada plantão dia de da semana tem futebolístico. Isso aí, cada dia da semana tem um estilo diferente, né? O plantão muda também com as estações do ano. Também a gente vai falar disso aí. Fazer uma brincadeira. Aqui, a live é 24, viu, gente? 24 horas aí. Amanhã todo mundo assiste, eu sei que tá tarde, então eu não vou cobrar nada a ninguém. Possível também, né? Hoje foi difícil pra gente. Mas é isso aí, galera. Um abraço. Valeu. Falou, tchau, tchau.